Olá, estamos começando mais um podcast de Marca, um podcast da Nautilus Comunicação, mas esse é o podcast da CUC, as suas sextas-feiras de inovação, de muito bate-papo, de tecnologia e principalmente de inovação, falando sobre mudança de mentalidade, aquilo que está despontando aí como essencial para os próximos anos, é aqui no podcast da HR Tech, que mais entende de cultura de aprendizagem. Se você quer realmente entender de cultura de aprendizagem, você tem que acompanhar o podcast da CUC. E no seu quarto episódio, nós começamos em 1º de agosto, trazendo Miriam Zaccarelli, Cláudio Moreira, trazendo os temas, iniciais da cultura de aprendizagem, falando sobre aquilo que as empresas precisam rever. Foi muito bom, cheio de insights. Depois, dia 15 de agosto, Stefania Stefanelli voltou, abrindo a parte onde ela atua diretamente, falando da HR Tech e também dos conceitos e daquilo que ela toca dentro do BPC, dos grupos, enfim, tudo aquilo que representa os conceitos da CUC. No dia 5 de setembro, nós torcemos um time assim demais, um timaço demais, 3 pessoas maravilhosas, Eliezer Ribeiro, Diego Souto, professor Silas Serpa, falando sobre a parte de internet, IA, o futuro com a tecnologia. Girou muito em torno disso, principalmente na parte de aprendizagem e também nos conceitos relativos ao que a CUC desenvolve. Hoje, episódio número 4, aí nós vamos falar essencialmente de gerações nativas e a nova liderança, aquele gap, aquele leque que tem, aquela lacuna que tem hoje que a gente está percebendo na liderança. Vamos tocar muito nesse assunto. O pessoal já está chegando, Lilian Leal já está aqui com a gente, sextou com o podcast da CUC. A Lilian bate cartão aqui com a gente, já deixando o seu joinha. Obrigado, viu? Boa noite, Lilian, mais uma vez. Também quem está com a gente, Elisa Cunha. Boa noite, Elisa. Você que está acompanhando aí no LinkedIn, muito obrigado, seja bem-vindo. Quem está lá no YouTube, já deixa o seu like e também já inscreva-se para acompanhar e também receber notificações dos próximos encontros. Vamos para o nosso vídeo institucional, trazendo informações da CUC que você precisa ter. Vamos lá? É a HR Tech que mais entende da cultura de aprendizagem. A CUC é uma plataforma humanizada. Então, você que está acompanhando a gente agora, está conhecendo ou já é habituê aqui no LinkedIn ou no YouTube, sabe que a CUC é uma plataforma que é um sistema voltado para o RH que está reinventando o programa de gestão de pessoas, onboarding. O onboarding, tem uma trilha toda configurada dentro do ambiente da CUC. É um onboard inovador, ágil, inteligente, sem outros instrucionais, sem custos instrucionais e principalmente sem outros problemas que você, gestor de RH, pode ter. Quem é a dona de tudo isso? Quem é a culpada de tudo isso? É ela, a cabeça pensante, a nossa founder, a CEO, ela que iniciou tudo, ela que na Europa, de muito tempo atrás, teve um insight e transformou isso no que a gente chama de hoje plataforma CUC. Olá, Stefanelli, como você está? Tudo bem? Eu estou muito feliz com o que você fala de mim, eu te agradeço enorme todo esse carinho
Parabéns pela indicação à premiação, mais do que merecido. O podcast está indo aí de vento em popa, né? Não tem como não elogiar seu trabalho, Bassi. E é uma alegria estar aqui de novo contigo para a gente continuar falando do que a gente ama, né? Pessoas nas organizações de trabalho, né? Exatamente, mas o prazer maior é meu em participar desse projeto com você e também configurar com você na lista do pessoal lá da HR Influencers, né? Vamos mostrar rapidinho, porque a Stefanelli também está nessa lista das influenciadoras da HR Influencers do Go Íntegro. É só você ir lá no site da Go Íntegro, nós estamos concorrendo a ser considerados aí HR Influencers da América Latina. Você já parou para pensar, Stefars? Toda a Olha, América Latina. e eu fiquei muito mais feliz quando eu vi que eu sou a única CEO founder de uma HR-Tech, configurando naquela lista fantástica, né, de profissionais que nós admiramos. E então, eu acredito que tudo isso é a maturidade, é a pauta de um trabalho, né, que tanto você quanto eu e também tantos outros colegas estão tendo aí como propósito, né? Acho que o propósito ele vai levando, né? Ele vai traçando um caminho. Então, eu acho que se a gente conseguir cada vez mais levar essa visão de inovação, de uma visão do people tech, de uma visão de uma cultura organizacional, né? Porque tu vê ali, tem gente também em várias empresas, como head de RH, também concorrendo, e todo mundo está tentando, acho que a mesma alquimia, né? Fazer essa transposição do ontem para o hoje, onde a tecnologia assume sem precedentes, né? Como um meio de produtividade, e acho que o grande momento agora é só entendê-la como um meio mesmo, né, Bassi? E que o humano continua sendo a grande sacada de tudo, né? Então, é lindo o momento, né? É um momento, assim, impressionante a era digital. Então, eu estou muito feliz. E E, parabéns a nós, todos. e nós Todos. estamos, nós estamos vivendo história, né, Stefar? Nós que já temos os cabelos branquinhos, já nós vamos receber um representante da geração Z aqui hoje falando sobre esse tema, mas nós que já passamos por muitas coisas, eu lembro como hoje, quando em 82 eu iniciei no banco com 14 anos de idade, que a gente não tinha tecnologia nenhuma. Eu lembro do Telex, que era a coisa máxima que tinha na época. Depois não tinha celular, computador era aqueles mainboard, aquelas coisas enormes, trombolho. E hoje a gente está vendo a história acontecer na nossa frente de uma maneira tão rápida, e aí em todos os sentidos, e é o que eu estava falando para você, a dimensão humana ela é incrivelmente misteriosa. Apesar da tecnologia, ainda temos um campo enorme para desvendar dentro da vivência humana, né? Daquilo que nós podemos, enquanto pessoas, humanos, os limites que nós colocamos são os nossos limites, mas nós criamos coisas assim incríveis, né? É uma. Nova inteligência, criamos uma nova inteligência. E isso Exato. passa a ser um universo de potencialidades, né? E sempre naquela visão do uso para o bem, né, Passe? Uso Sim, para o bem, né? Então, eu acho que a tecnologia hoje, ela vem, talvez, nos exercitar um pouco mais o percentual, naturalmente, da nossa consciência, do nosso cérebro, da nossa inteligência, né? Então, tem um lado muito, muito simbólico nisso tudo. Ao passo, né, que estamos todos aí um pouco no maremoto, as empresas bastante confusas, mas eu acho que a grande sacada é a mudança do sólido para o líquido, no sentido de experimentações, né? Agora a gente vai ter a oportunidade de experimentar mais, né? Então, acho que isso volta também à essência humana, né? A sim. criatividade, a inteligência. Isso é muito E, bom. e trabalhando com os conceitos de soft skills que a própria plataforma da Cook desenvolve e coloca de uma maneira bem customizada, bem alicerçada na trilha, na jornada do onboarding do colaborador dentro da plataforma e também de outros mecanismos, né? Que eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui pode ter essa visão indo lá no site da Cook e entendendo desse processo. Aí nós vamos entrar hoje no tema, que é um tema atual, é um tema que preocupa,
de uma certa forma, claro, tudo aquilo que envolve evolução e inovação é novo, preocupa, mas nós estamos falando de algo que será, vamos assim dizer, permanente durante um bom tempo, e talvez nós não estejamos presentes, né, na hora que isso acontecer. Nós podemos estar agora ajudando a pavimentar um novo caminho, e a Cook está fazendo isso, né, enquanto estrutura e também enquanto plataforma, mas aquilo que pode ser acrescentado, Stefars, é muito maior do que nós imaginamos, porque ficará um legado para essa nova geração, que é o que nós vamos falar. Nós vamos falar das gerações novas, as novas gerações. Já estamos vivendo aí uma geração permanente e também uma geração que está se transformando. E nós já somos uma geração que ainda podemos contribuir, estamos contribuindo, e é disso que nós vamos falar hoje, não é verdade? Sim, sim. A gente tem aí um momento absolutamente ímpar nas organizações de trabalho, porque o que mais se percebe, né, que os instrumentos de integração que durante um século tão bem foram organizados, né, planejados em termos de integração humana, com seus modelos, programa Jovem Aprendiz, programa Estagiário, programa Trainee, não faz o menor sentido mais hoje, né? E temos aí um chamamento novo, que é talvez a grande reflexão que eu trago, no momento que as empresas, em sua maioria, estão modelando ou remodelando seus programas de liderança, ativos hoje, nós estamos falando então de uma média liderança, 35, 40 anos, de uma alta liderança aí, 45, 55, sem perceber que o tempo de vida dessa liderança é mais 10 anos. Então, se perde um contexto muito peculiar de interpretar a geração Z, que hoje tem 25 anos, a geração Alfa, que tem 15 e também vai querer trabalhar, e não há um desenho claro desse modelo de sucessão de liderança. E aí nós escutamos tanta coisa, mas tanta coisa, naturalmente de forma midiática, né? Hoje é um tema que não sai naturalmente do dia a dia nosso, e onde se comete um erro bastante crasso, que é não ouvir a geração Z, quando se tem uma abordagem de reportagem, fala todo mundo, Bárcia, coisa muito curiosa que eu te trago, mas esquecem de trazer um representante. E aí nós começamos a pensar nisso dentro da CUC, em formatar, isso está em curso, uma prova de conceito com geração Z, que possivelmente vai ser mais uma comunidade nossa, além do BPC e do Eu Quero. E quando a gente traz esses meninos e meninas para ouvir, radicalmente diferente do que se fala deles. Então, a grande métrica, que é muito comum se ouvir, é que uma geração individualista, preguiçosa, que não quer trabalhar, que não sabe trabalhar, que não respeita a hierarquia, etc. e tal, né? Esse é o perfil mais absolutamente errôneo de classificar a geração Z. É simplório, Bassi. Eles não se interessam pelo mercado de trabalho porque os instrumentos do modelo não têm sentido para eles. Pronto, né? Nós não temos hoje, dentro das organizações, e sempre falam, né? Sempre há exceções aí, testando disrupturas, nós não temos um modelo claro de aprendizagem, de autonomia, de autodesenvolvimento, né? Então, o que acontece? Eles querem trabalhar, mas desistem, né? Então, eu vou aqui provocar o mercado corporativo com a sua pujança, com todo o seu significado década a década de melhoria, que tem que inverter a lógica. Eles têm que se moldar a geração Z e Alfa. Sim. Olha o que eu estou falando, e não inverso, Bassi. Isso é tão claro, tão óbvio. É como se eu tivesse, por exemplo, um modelo qualquer, um sistema, que eu percebesse analógico, antiquado, e que quanto mais eu me livrar dele rápido, maior a inteligência de produtividade.
né? Então, se bate com o modelo antigo de que o Z, com 20, 25 anos, não quer trabalhar. Não, ele entra, quando entra, e ele sai rapidinho, porque ele busca experimentações, né? E aí acontece uma coisa que eu vou puxar sempre histórias, relatos da O, que é a minha primeira empresa, que a gente impactou ali durante 20 anos, 1 milhão de colaboradores, que na pandemia nós pegamos alguns projetos muito hardcore, muito violentos, em termos de agilidade, de fechamento de redes de loja, colocar todo mundo em um mês dentro de um home office que ninguém sabia o que era. E nunca me esqueço que uma experiência com moda de varejo na pandemia criou uma coisa que eu observei muito forte. Então, a empresa lá sustentou o investimento do home office e quando começaram as reuniões online, os meetings, não entrava, porque o líder não sabia fazer a conexão mínima viável para poder estar todo mundo no mesmo filme online. E quem ajudava? A geração Z. A geração Z, exatamente. Exato. Então, olha o poder dela, né? Olha que interessante. Vamos avaliar aqui as datas. Vamos lá. A gente está falando da Baby Boomers, até quem nasceu em 64 deve estar por aí ainda atuando. Eu já sou geração X, né? Nós somos geração X, eu não sei se você está Nós nessa. não temos gerações. Vamos ver a classificação que eles fazem hoje. Vamos ver a classificação dos millennials e geração Y. Então, a gente tem uma geração X, né, de 1965 a 80, a millennials de 81 a 96, que estão aí como já praticamente atuando no auge da carreira, né? E a geração Z, de 97 a 2012, e fala-se da geração Alpha a partir de 2010 e 2013 e também da geração Beta a partir de 2020. Vamos avaliar sobre a questão econômica. A gente tem a geração X que passou por final da Segunda Guerra, 46, então eles nasceram já, né, os nossos pais, nasceram sobre uma condição dentro de um processo do século passado. E a gente está falando da metade do século passado. Então, a gente tem pouca coisa, pouco tempo para desenvolver muita coisa. Com o aumento da tecnologia e o início do mundo digital, a gente está falando isso dentro da geração do próprio geração X, né? Que teve um desenvolvimento muito grande. Porque os baby boomers não viram tecnologia. Nós já começamos a ver. 46 a 64, a gente já viu alguma coisa de tecnologia. Mas são os millennials que vão usufruir de duas situações, né? O fim desse período de final do rabicho dos anos 60, 70 para o início dos 80. E a geração Y, tá? Os milênios, aliás, é que vai viver sobre essa coisa. Eu estou vendo errado aqui. Eu tenho que ver o nome primeiro e a data depois. Então, são os milênios que vão viver final dos anos 80, pelo menos, com a instituição completa da tecnologia. Só que é a geração Z que está pegando o avanço rápido da tecnologia. Eu acho que isso que é o diferencial. Por quê? Usar dados, usar metodologias, usar conteúdo, né? Peter Drucker. Eu não sei se as gerações atuais escutam da mesma maneira alguns nomes, conceitos, como nós escutávamos. Não. Você entende isso? A geração Z, primeiro, ela não tem que aprender tecnologia, ela é nativa, né? Ela nasceu na tecnologia, né? E nós vamos ter uma transposição também de cenário muito grande do perfil da Z, que tem hoje 25, para a Alfa, que tem hoje 15, né? E eles não têm, se a gente pensar num rito de passagem, Carlos, pegando todas as gerações do século passado, que são todas, né, que você comentou, nós tínhamos um apreço muito grande na retenção de um conhecimento com memória, né? Nós tínhamos uma memória do passado. A geração Z não, ela tem uma instantaneidade de mundo. O passado não interessa, não há uma memória alongada do passado e o futuro não existe. Então, eles trazem um modelo de gestão de processos que, se a gente observar, é grandioso, e claro, né? Uma coisa é você contextualizar isso
e transpor isso para uma aplicabilidade, que vai a uma geração também. Demora-se para mudar uma cultura, né? Mas essa visão do hoje e agora faz com que a gente já perceba cenários absolutamente inéditos. Os projetos de gestão de uma companhia no passado eram ciclos de semestre, duravam 2 anos. Imagina, hoje o ciclo de um bom projeto demora 1 trimestre e acabou. Acabou e você sobe outra etapa, né? E outra coisa também que é muito valiosa em termos de escalabilidade empresarial e melhoria do próprio ativo do negócio é essa visão exponencial das gerações nativas da experimentação. Nada é sólido. Eles trabalham muito com hipóteses o tempo inteiro. Então, isso para construir, desconstruir, por exemplo, né, um caminho de estratégia empresarial que não está dando certo, é fantástico, né? Então, esses são os grandes skills que eles trazem, né? A velocidade de saber orientar isso para ferramentas e, infelizmente, do lado de dentro das companhias, a gente não está tendo nenhum gravadorzinho para captar todas essas nuances e transformar isso rapidamente em novos modelos de gestão, né? Então, o problema não é a geração Z, o problema são os processos de gestão que ficaram defasados, inócuos e não inteligentes, né? Então, se eu puder aqui sempre deixar uma fala para um gestor de RH, que possivelmente é uma mãe, né? Um pai ou uma mãe, observar um filho geração alfa e se fazer essa pergunta olhando ao filho. Cara, o que eu estou fazendo lá dentro da minha empresa vai atrair o meu filho? Não vai. Não vai. A Lília está mandando um abração para você. Parabéns pelo trabalho de altíssima qualidade. Quem está aqui, Linked User, é a Lê Carvalho, SST. Ela deve ser de segurança do trabalho, é SST, mas é a Lê Carvalho que está aqui. Quem está também é a Marta Saldanha. Boa noite, mandando um abraço de Salvador, da Bahia. Legal, legal. Mirela Mentora está aqui, ela é especialista na geração Z, também está na lista dos HRs Influencers lá da Go Íntegro. E o Fernando Santos está aqui, ó. Stefars, boa noite. Baseado na sua fala até agora, o que você acha do famoso filme O Senhor Estagiário? Lembra-se do filme? Com a Hathaway lá, né? Ela é a dona da empresa, e a gente vai ter o personagem do estagiário, o Robert De Niro. Que É o Robert fez De um Niro, né? papel É exatamente maravilhoso. maravilhoso. E você viu, né, o que ele fez, né? Ele envelopou de uma forma muito icônica exatamente essa inversão de valores que nós estamos fazendo, né? Eu lembro que no nosso primeiro TikTok, convido vocês a conhecerem o TikTok da Cookie, a gente criou um personagem Z por inteligência artificial, que ele cai de paraquedas no time do RH, esse é o roteiro, e aí ele viu aquela Babel, ele fala, pô, eu quero ajudar, não sei como fazer. E cai a festa da firma no colo dele, Bassi. Então, ele deram a ele a festa da firma. Né? Então, o que demorava 6 meses para se fazer uma festa da firma, o cara fez em 1 mês. Né? E o pessoal, quando entrou na festa, né, que era o time de RH, já deu um bastão, você faz a próxima. Então, essa visão de aprendizagem, de rédeas mais alargadas, menos autoridades via hierarquia, menos essa visão de comando e controle, parece que vira confusão, né? Mas não vira, porque eles são tácitos, eles são muito disciplinados. Daqui a pouco a gente vai receber um parça nosso aí, um querido que faz parte dessa prova de conceito que nós estamos trabalhando na Cookie com Z, e eles são absolutamente hierárquicos dentro do que precisa ser. São tácitos, são questionadores, são inteligentes, né? Então, não podemos perder uma geração. Nós não podemos perder a geração Z na liderança. Nós não podemos deixar que a liderança seja ocupada somente daqui a 15, 20 anos pela alfa ou beta. Esses meninos do Z são fenomenais.
E tem outro dado, Carlos, que é assombroso em termos de volumetria Brasil. Eles representam 28 milhões de brasileiros. Olha. E aí tem uma coisa muito legal que eu queria acrescentar para a nossa audiência, que as marcas, olha que louco, as marcas são as empresas que nós estamos falando, só que as marcas são o produto do lado de fora, né? Nós estamos falando do lado de dentro, do colaborador e de processos de gestão de uma companhia. As marcas, por exemplo, a Nike já sacou, então ela entendeu que se tentar vender para a geração Z o produto pelo produto, esse tênis é maravilhoso, esse tênis é supersônico, não rola. Ela tem que trazer uma experiência de propósito para ele. Aí vem os festivais, né? Vem as lojas conceitos, né? Então, acho que seria muito legal se os times de RH, né, por onde passa toda a contratação desse jovem, tipo recrutamento, seleção, integração, até o cara ser literalmente inserido e meio que perdido numa área qualquer de uma empresa, rever desde o processo de RS, de contratação, porque ele também está um pouco inócuo. Hoje nós estamos fazendo seleção, né, por inteligência artificial e culpa própria da startup que faz recrutamento de seleção, como se o erro fosse dela. Não, não é. O erro é o script que sai da companhia, né? Então a gente está tendo aí não só uma visão de que não está dando certo, já está claro para todo mundo, Pássia, está claro, não estou falando nenhuma novidade, mas está faltando o que eles têm muito, humildade, eles são muito humildes, está faltando humildade das empresas e dos diretivos de áreas a dizer, isso não vai funcionar, chama todo mundo aqui, vamos fazer um uga-uga, estou falando sério, vamos conversar, vamos rever a empresa, vamos criar um projeto piloto com eles, né? Então, enquanto as empresas estiverem apostando de que deu certo até ontem, vai continuar dando certo, eles estão mortos daqui a 10, 15 anos no mercado. Eu lembro, nos meus áureos tempos, que a gente queria ser rebelde. O mundo era um mundo de mudanças, né? Dentro de valores, de algumas situações. Lembra a música da calça West Top? Liberdade é uma calça velha, azul e desbotada que ninguém... A gente está falando de Woodstock, a gente está falando desses movimentos beatniks. Você tem um dado, eles são mais conservadores do que a Ovelha Negra da tia Rita Lee. Com certeza, e é isso que eu ia falar. Nós sempre alimentamos o espírito rebelde, mas nós mantivemos a hierarquia e mantivemos também aquele ranço, né, da geração anterior, querendo espelhar os resultados que não vieram. Então, a gente está dentro de um sanduíche, de um recheio de sanduíche, aonde temos um passado hierárquico com problemas relativos até ao próprio desenvolvimento das empresas. Aí a gente está falando de sistemas, né? Capitalismo, de todos os sistemas do mundo, porque as empresas elas são bem estruturadas e a gente tem esse mesmo viés em todos os lugares onde tem empresas, de uma certa maneira diferente uma da outra, mas a gente tem. A gente vai ter geração Z na Rússia, na China, em todos os lugares, Coreia, só que a questão de participação é diferente. Porém, o que eu queria estar evidenciando é a questão da hierarquia. O quanto que nós estamos cobrando dessa geração uma hierarquia em que nós já fomos rebeldes antes, não é verdade? Olha aqui a Mirella falando, ó, as gerações nativas digitais não buscam apenas líderes, mas referências humanas que inspiram, que ouçam eles, construam juntos. As novas lideranças precisam desapegar do controle e abraçar a cocriação. O que mais a gente escutou? Obedece que é melhor. Né? Obedece quem tem juízo, faz porque estão mandando. E assim, nós tivemos que engolir isso. E agora a gente está brigando com a geração Z que questiona essa situação. Então, é por aí que a gente vai começar o bate-papo de hoje. Deixa eu aproveitar, o Marcelo Ítalo está aqui, lá de São Bernardo do Campo. Fernandão, Marcelo Ítalo, que é um especialista na área de alimentação integral. Olha o Fernando, olha o texto. Está certíssimo, Fernando, como Mirella. Problema aí, Fernando, de novo, Mirella, quando eu falo, né, falta de humildade,
não é na questão do posicionamento hierárquico do cargo, mas de olhar naturalmente nos olhos, né, de, vamos chamar no passado, um trainee, um estagiário, e ter a capacidade de ouvi-lo. Vou dar um dado aqui para vocês que a gente levantou na POC, e daqui a pouco o Vitor vai falar. Eles não entendem de pacote Office. Cara, então se eles não entendem, cabem a nós ensinarmos. Eu me lembro que quando eu trouxe o nosso último estagiário para a Cook, que é o meu braço direito, que tem 18 anos hoje, ele chegou com 17. Um dia ele me perguntou, o que é olerite? Eu ia ridicularizá-lo, eu ia lembrar que ele era um Z e ia explicar o que era um olerite para ele. Então, às vezes, eles nos fazem pergunta que o ideal é entender, cara, eles não sabem isso, então como que eu junto o que ele não sabe com o que eu tenho e faço, né, um bem bolado e exponencio esse cara, essa menina, né? Então, a humildade é o que tu aprendeu que é certo e criou processos dentro da tua empresa não funcionam. Tu vai ficar para trás se não ouvi-los. Muda rápido, né? Muda rápido isso. Então, a dica, a gente já dá uma dica aí, né? Quando você tiver a oportunidade de trabalhar com as gerações novas, com as novas gerações, mas é um momento de passar informações, a gente também nos permitimos a não passar a informação do mesmo jeito que a gente recebeu no passado, tendo a oportunidade de deixar um legado diferente do que nós tivemos. É isso que você está falando, né? Eu acho que daí o que muda é o ponto, brincando um pouco com a comunicação interpessoal, que ela é tão poderosa na nossa era, né? É tirar o ponto final e colocar uma interrogação de será? Será? Como você pensa sobre isso? Aí tu abre uma longa conversa com esse jovem que ele vai fazer a festa da firma sozinho. Olha aí. Vai E aí, economizar hora homem, um monte de fornecedor e vai pegar a galera mais jovem para liderar todo mundo. Isso exato. é factual, Carlos. Isso não é conversa de contexto, né? De literatura, de antecipação de tendências organizacionais. Olha, o fato está tão mais profundo que a geração Z ela está mudando lá atrás, né? Porque antes da escadinha era um rito de passagem. Eu faço ensino médio, eu faço um vestibular, eu vou para um curso que, por favor, fica nele. Eu termino 5 anos e vou tentar uma vaga de emprego numa empresa, de preferência multinacional, né? Que nós falávamos no passado. Cara, a inversão está tão complexa que o rito já está quebrando na universidade. Há uma quebra hoje de interesse por cursos de graduação que batem 30%. Há uma invasão de não fechamento das turmas de uma faculdade e uma troca de uma graduação por cursos técnicos mais rápidos. Aí entra o lifelong, né? Você faz 10 cursos ao mesmo tempo e tem muito mais repertório, naturalmente, prático do que a graduação. Então, nós temos um cataclisma nas universidades, isso é fato forte. Nós temos uma pujança Brasil de 33% desses 28 milhões quererem empreender da forma que eles conseguirem, tá? Não foram fazer curso de empreendedorismo também no Sebrae. Então, esse modo de hipótese, teste, erro e acerto também tem a ver, Carlos, acho que as startups passam a ser uma inspiração profunda para as companhias, e assim o é, porque elas começam a adquirir labs, hubs, e sistemas de startup, porque há um grande nível de teste, de erro e acerto. Quando que até ontem nós tínhamos coragem de dizer que errou? Essa geração quer errar e aprender. Então, hoje o erro está sendo classificado como uma oportunidade de melhoria de resiliência, de resolução de problemas, né? Então, olha quanto arquétipo positivo que nós temos. É quando eu mudo o ponto, tipo, faça, né? Obedeça, e põe, mas como é que é isso? E coloca uma interrogação. Olha que cenário fantástico, né? E outra, menos burnout, menos estresse, menos problemas mentais, porque a derrota e assumir que errou
na nossa geração, sempre ainda é É enxergado como uma vergonhoso. vergonhoso. Você tem que dar alguma coisa na vida, você tem que ser alguma coisa na vida, você é isso, você é aquilo. E aí, quantos de nós, e aí eu falo isso por conta própria, eu saio do mercado corporativo para fazer o que eu amo, que é isso que eu estou fazendo aqui. E estamos sendo reconhecidos e cada vez mais isso me renova. Eu estou trazendo pessoas, está aí o comendador que está fazendo comigo o jornal de manhã, estou trazendo outras pessoas para participar. Então, é disso que nós estamos falando de humanidade mesmo. Olha o Ó, Fernando aqui, ó. Ó, o Fernando está lá em São Luís Maranhão, na Ilha Magnética, olha só. nossa, Elba, nós temos aí em São Luís a querida embaixadora da Cook, é uma pessoa fantástica que está cuidando de consultoria, DHO para o mercado do Maranhão. Então a gente tem um carinho enorme, né, pelas dunas de vocês aí, porque nós já é, temos um embaixador ali. Elba Abreu está sempre com a gente aqui também, apareceu. Boa noite, obrigado. Luiz Carlos, que é o mestre Six Sigma, já escreveu o livro, também sempre participando com a gente aqui e vai ter em outubro aí um evento do Six Sigma, ele já está anunciando para a gente. Marcelo Ítalo dizendo que falta escutativa para as lideranças, mas isso é treinável, ainda bem que é treinável. E a Fantástico. Tânia de Santana, lindona, com foto nova, desejando boa noite para a gente aqui, Boa participando noite, também querida. Boa noite, aqui boa com a noite. gente. Pergunta, Stefars. Boa noite. Concordo com você. Este novo perfil traz uma mudança expressiva na forma de encarar a carreira. E aí a questão Então, de carreira, né, Stefars? Eles não veem carreira como a gente vê. Então, aí, vamos lá, né? Vestir a camisa, né? Todo mundo sabe o que é isso. Bonita camisa, né, Fernandinho? Lembra desse comercial também. Então, nós praticamos iconicamente, década a década, né? Eu trabalhei muito com celebração de reconhecimento na minha primeira empresa. E tinha aquela vertical, né? Um ano de empresa, 5, 10, 15, 20, né? Só que ali só tinha um propósito: cumpra-o. Era o propósito da empresa, a regra da empresa. Como então hoje a gente percebe que isso também não vai funcionar mais, porque hoje há um estímulo muito grande a uma construção e evolução de carreira nosso de uma forma permanente. Então eu passo também como profissional de mercado, como colaborador de uma empresa, a ter um propósito. E se esse propósito não conversa com o propósito da empresa, cara, eu não fico. E isso hoje traz um outro problema que justifica o que nós estamos falando do começo, que a gente tem que realmente ter coragem de mudar e recomeçar, que é uma não retenção, um turnover, que no ano de 2024 alcançou em perdas corporativas 9,3 trilhões de dólares em não retenção. Então, isso está deixando as empresas também absolutamente desconectadas, porque até ontem eu ia para uma outra empresa, que era um concorrente, porque eu tinha 1 quilo a mais de arroz, de açúcar na minha cesta básica, trazendo algo bem simbólico. Agora eu não vou para a concorrência, eu saio porque ninguém me ouve, porque aquele treinamento e desenvolvimento não traz cursos que me interessam. Eu não fui consultado para que eu ajudasse a montar essa prateleira de treinamento e desenvolvimento. Então, a CUC ela vem corrigir isso de uma forma exponencial, né? Onde eu tenho o colaborador dentro de um ambiente de engajamento e integração, onde nós estamos reinventando todas essas caixas, onboarding, feedback, plano de carreira, reconhecimento. Eu brinco, né? Me paga uma assinatura, o resto está tudo grátis lá dentro, porque ela foi pensada com todo rigor para um futuro que é o presente, né? Que é a geração Z daqui a pouco. Quando nós decidimos fazer uma plataforma humanizada e trazer esse colaborador mais para perto da estratégia do negócio, tirando ele dessas caixinhas departamentais, por exemplo, o nosso onboarding faz uma coisa, por isso que nós estamos também sendo chamados de HRTech de onboarding. Qual é a sacada? Primeiro, que o onboarding nosso, ele já começa sendo capacitado dentro da plataforma, a partir da trilha de conteúdos que esse nosso colaborador
cliente consome, no final ele tem autonomia, inclusive para baixar o certificado dele. E acabou o onboard? Não, não acabou. Na medida que ele não vai para uma caixinha do departamento, eu brinco com isso, na medida que daqui 6 meses basta você, head, né, de inovação, cria o programa de inovação, a gente faz um 360 graus, leva todo mundo de volta para o onboard. Então, ele é recorrente, ele acompanha a estratégia do negócio. Está todo mundo ligado no que está acontecendo no negócio e não naquele vácuo fechado de uma área de departamento, né? Claro que isso melhora a carreira. E na medida que ele faz naturalmente toda essa trilha, tanto de cultura, que é o onboard, de engajamento, que são os outros programas, nós criamos uma matriz, né, 4 A's, de 4 grandes soft skills, que é autorresponsabilidade, autonomia, autogestão e autodesenvolvimento. Solta os garotos, eles não vão fazer merda. Sim, e fica parecendo mídia social, quando você lembra, a própria mídia te manda uma imagem de 2 anos atrás, dizendo, ó, há 2 anos atrás você fez isso. O onboarding de tempos atrás que você fez, fica lá o certificado, fica também essa lembrança, você vai utilizar a plataforma, como o 360 que você fala, mas você está dentro da plataforma. A plataforma cria vida, né? Ela cria vida, exato. Organicamente, ela cria vida. Eu vou dar aqui outra frase, que não é de efeito, é frase mesmo de quem está estudando muito, tá? O pertencimento não é da marca. O pertencimento é da carreira. Ele só vai ficar se a empresa apostar na carreira dele. Exato. É o universo. E fica a trilha lá no desenvolvimento dela. Ó, Luiz Carlos, concordo com você, esse novo perfil traz uma mudança expressiva, a gente já falou, mas a Ana Paula, a educadora, está chegando aqui, ó. Ana Paula, boa noite. A Ana é uma querida, a Ana é uma colunista nossa da IA Magazine, ela trabalha com os ensinos primários, né? Primário, ginasial, ensino médio, e ela talvez é a pessoa que mais entenda dessa matéria que eu estou falando aqui de lifelong, né? E ela é uma defensora hoje no ensino, né? No segmento educacional do uso das tecnologias. Ela é vanguarda pra caramba. Bom, Stefars, a gente trouxe, como a gente fala, né? Trouxemos um representante para falar, porque isso é uma coisa... Vou bater nele. Não, isso eu venho falando, a Mirella tem acompanhado, o pessoal que tem acompanhado os podcasts, eu falo, eu queria muito ter um podcast da Geração Z dentro da plataforma da Nautilus. Eu queria muito. Assim, que eles participassem, fizessem, mas Vamos fazer. E uma questão interessante que a gente está trazendo é para deixar claro a preocupação, que é uma preocupação legítima, dessa lacuna de liderança. Então, a Cook está se preocupando coisas que ninguém está se preocupando ainda. O pessoal está achando assim, não, eles vão fazer o caminho deles, né? Tipo, é problema da geração, eu quero garantir o meu, eu sou da geração X, a gente se departamentaliza também enquanto geração e ficamos mesquinhos, né? A gente percebe isso, não tem ninguém preocupado em pavimentar essa avenida que a Cook está desenvolvendo. E é uma preocupação legítima, porque senão a gente não tem geração futura. E é isso que a gente está falando. Vamos ver o que o pessoal está comentando aqui. Ó. O profissional de hoje sai das organizações devido a vários fatores, como liderança tóxica, falta de perspectiva de crescimento e busca de novos propósitos de vida. E é bem diferente da cabeça da geração Z. Obrigado, adoro o seu trabalho, a Ana dizendo. E o Fernando, somos da época que o livro que direcionava os profissionais eram a linha de ideia, feitas para durar. Olha aí, Fernando, isso não funciona. Fernando, mas é questão do meio, né? Quando a gente fala em livro, a gente tem uma limitação ali, porque o livro não se renova. No meio digital, não. Digitalmente falando, a gente consegue, dentro do formato, atualizar. Então, hoje existe possibilidade, eletronicamente, de um livro ele passar por criações contínuas e a gente ter atualizações. É disso que a gente está falando. Existe uma nova percepção de mundo, porque o formato do mundo mudou. O formato digital, ele acaba tendo essas vantagens. E também desafios, né? E falando em desafios, vamos falar um pouquinho do nosso convidado especial de hoje? Você quer falar ou eu falo aqui da minha parte?
Vamos falar junto. Ele é um brother bacana, ele tem uma visão bastante madura para a geração Z, ele adora livro impresso, ele está se preparando tacitamente para ser gerente de marketing, ele já é gerente de marketing, né? E, ao mesmo tempo, ele se prepara o tempo inteiro. Faz parte da nossa prova de conceito, ele integra o nosso time, né? E ele vai dizer que a gente talvez não tenha falado nada de errado aqui, sabe? Basta sobre a geração Z. Tem cara de filósofo, olha aqui, ó, olha o jeitão de filósofo, essa barbinha toda. Na nossa época a gente chamava isso de D'Artagnan, né? Barbinha D'Artagnan, dos mosqueteiros. Vitor Aleira, lá de Florianópolis, está chegando aqui, convidado especial para falar da geração Z. Nada mais justo do que trazer a própria geração Z. Seja bem-vindo, Vitor. Como é que você está? Não está saindo seu áudio ainda. Isso, agora vai. Muito obrigado por fazer parte. Boa noite, Carlos. Boa noite, Esther. É um prazer imenso, né? Tem um engate na conexão dele, talvez. Vamos ver se ele entra aí. Já subiu, já. Pronto. É um prazer imenso fazer parte, né, do podcast e cada vez mais, né, a gente se sente mais acolhido em receber, né, esse carinho e apoio de vocês. Você está em Florianópolis, então, é isso? Você é de Florianópolis, Vitor? Isso, atualmente eu estou aqui em Petrópolis, né? Eu fiquei um tempo, né, em Florianópolis e agora eu voltei aqui para Petrópolis, cidade aqui do Rio de Janeiro mesmo, né, região... Você nasceu em Petrópolis? Sim, Petrópolis, sou petropolitano. Conheço muito bem Petrópolis. Vou começar, ó. Vamos falar da Rua Santa Teresa. Vamos falar de Areal, Itaipava. Tá? Eu morei em Teresópolis. E ia muito em Petrópolis. E eu convivia no Quarteirão Brasileiro. Meu point era o Quarteirão Brasileiro, perto do Selma. Quem é de Petrópolis ou Estefar sabe o que eu estou falando. Estou falando do Quarteirão da Subidinha ali, logo depois do centro, Quarteirão Brasileiro. Só eu e o Vitor sabemos de quem é de Petrópolis e que conhece tal coisa. Então, assim, você está diante de um cara que morou muito tempo no Rio de Janeiro e eu conheci muitos lugares aí. Para falar, Petrópolis, eu convivi com familiares aí, porque era da minha namorada, minha primeira namorada era uma carioca, a família era toda de Petrópolis. Então, conheço bem onde você está. Fica à vontade. É muito bom receber você, e principalmente pelo tema, né? E a Estefars tem muita coisa aí para colocar. Deixa eu só passar aqui, ó. Quem está chegando? Wanda Nicásio está chegando. Lilian já falou, super bem-vindo. A Lilian está mandando um abraço para você. A Ana Paula, na área da educação geração Z, está entre os alunos que pensam em qualidade de vida. E os professores veteranos estão se ressignificando. Olha aí. Fantástico, hein? Isso é fantástico. É contigo, Estefars. O nosso convidado está aí. Podemos colocar numa situação bem mais agora, vamos assim dizer, né, de prova mesmo, porque vamos dar espaço aqui para a geração Z. Fica à vontade. Vitor, querido, conta para nós o que você está achando, né, de fazer parte dessa prova de conceito que a CUC está liderando e se a gente está no bom caminho para melhor interpretar vocês enquanto essência, enquanto novo perfil profissional. É um prazer imenso, né, a gente fazer parte, né, desse movimento incrível, né, que está acontecendo. A gente da geração Z, né, nós somos uma geração a qual temos buscado muito esse conhecimento, né, de fazer parte do meio empresarial e, infelizmente, muitas pessoas não acreditam no nosso potencial, né. Então, assim, a gente consegue perceber que a nossa curiosidade pode levar a gente a qualquer lugar, né, seja ele uma empresa maior, desde um começo mesmo, né, que vai existir ali mais para frente, um fim de um ciclo maior. Junto com a Esther, né, junto aos outros colegas, né, a gente tem tido um conhecimento muito grande, né, sobre pacote Office, Excel, ERP. É uma coisa muito importante porque às vezes a gente está muito preso naquele método, né, tradicional ali do colégio, né, desde do jardim de infância até ali o ensino médio, né, aonde a gente não tem esse abraço, né, para que a gente possa aí ser um grande profissional. Então a CUC, né, vamos botar assim em modo geral, ela tem nos ensinado
essas questões. E é muito gratificante a gente ver que a gente é reconhecido, né? A gente tem sido reconhecido. Ô, Vitor, tu quer ser um líder bacana? Conta pra gente. Como é que seria o Vitor líder? Eu acredito que a gente precisa ter uma flexibilidade, né? Tanto em liderança quanto na vida, né? Quando a gente é flexível, eu acredito que a gente consegue ali contornar certas situações. Então, assim, eu acredito que por ser líder, o líder ele não só ordena as coisas que vêm de cima, né, da hierarquia, mas ele também lhe mostra aquela capacidade que o outro tem de realizar. Né? Então, eu acho que assim a flexibilidade é uma forma de liderança muito grande. Muito Deixa eu bem. perguntar para o Vitor uma coisa que eu tenho curiosidade para perguntar para uma geração Z. Eu fui aprendiz, né? Menor auxiliar. Entrei com 14 anos num banco, um banco estatal. Então, eu já tive um impacto, Vitor, muito grande de lidar com os adultos, mas dentro de uma condição. Como é que é para você essa questão de ter o digital nativo e ter que traduzir a vida, ou pelo menos os conceitos de quem está na liderança hoje, ou pelo menos quem você tem contato, que tem mais idade, como é que você assim, enxerga isso? Não estou pedindo nem para você entender, mas quando alguém fala alguma coisa que é antiga, como é que você entende isso? Você olha e fala assim, nossa, que coisa antiga, mas Como é que você traduz isso? como é que você traduz isso? Porque você não tem conhecimento como a gente tem. Por exemplo, falar de algum conceito, a gente até imagina alguma coisa, mas já tão comum para a gente falar sobre esse assunto que a gente desconsidera, né? Ou pelo menos, né, cai de uma maneira. Como é que cai para vocês isso quando escutam alguma coisa assim? Vocês entram numa situação de vou pesquisar a respeito disso ou não? Como é que queria entender como é que é a reação de vocês? Eu acredito que a geração Z, ela seja, né? Nós somos uma geração muito curiosa, né? Então, a gente tira muito do aprendizado do que o outro fala. Por exemplo, deixa eu tirar um exemplo aqui, bem básico assim, sobre a gente falou sobre na terceira aula que a gente teve, né, junto com a Esther, né, com o Tony e os outros professores, eu tiro para mim como professores, né, a questão de que qualquer palavra que seja fora do nosso contexto, da nossa geração, a gente vai mais a fundo pesquisar sobre o que é. Né? Eu sou assim, eu acredito que a geração inteira Z seja assim também, né? Aquela busca pelo conhecimento. Quanto mais a gente encontra uma palavra, mais dessa palavra a gente quer ter, né? Então a gente usa muitos porquês, como, quando. Então, assim, eu acredito que somos muito curiosos. Legal. É aquilo que eu falei, né? Do ponto para a interrogação. Quer entendê-los? É interrogação, pergunta. E eles não assimilam simplesmente por assimilar, porque estão dizendo que é para assimilar. Eles querem saber por que eu tenho que assimilar. Para que vai servir isso, né? Ó, eu vou dar um exemplo bem prático, a questão da hierarquia. Se o Vitor está comigo, eu sou líder dele, eu estou falando, estou aqui na exposição, né, estou liderando uma equipe, etc. Se ele não entendeu algo, ele me corta e pergunta. E é natural eu entender que eu tenho que parar para explicar o que ele não entendeu. E acho que isso é a sacada, porque você estende um diálogo, né? Então, você aproxima o líder do liderado, você passa uma empatia, passa uma confiabilidade de parça. Eles perguntam mesmo. Então, ao invés de você falar, fica quieto, menino, como era antes, não. Então, Vitor, fala aí, o que você quer mesmo saber? Né? Aí você vai abraçando. Então, isso dentro das estruturas, de novo, né, que se consolidaram aí por muitos séculos, muitas décadas, perdão, é uma transposição de vinho e água. E a gente vai ter que acertar esse caminho, né? Porque eu não quero perder um cara desse. Sim. Entende? Eu não quero perder um cara desse na minha equipe. Ó, o Luiz Carlos já concordando com o Vitor. Vitor, boa noite. Você tocou num ponto essencial. A flexibilidade nos proporciona encarar e conduzir situações no dia a dia no mundo corporativo. Isso do Luiz Carlos, que também é uma geração como a nossa aqui, que atua muito com empresas. E a gente acaba entendendo isso, né, Stefars? Nós precisamos ser flexíveis, mas às vezes não temos paciência para a geração Z. E às vezes a gente fica se perguntando, não, eles têm que aceitar do jeito que eu sou. Só que você mesmo, a própria liderança dos dias de hoje, a nossa liderança, né, que até pessoas iguais a nós
está cobrando da gente, gerações anteriores, né, mais flexibilidade. A gente ouve falar muito sobre isso. E a geração Z já nasce com essa flexibilidade nativa, e talvez isso seja a raiva, né? Já são digitais. E a adaptabilidade é uma coisa impressionante. Aí entra também outro ator, Bassi e Victor, que está do lado de fora, e nós sabemos, aqui temos naturalmente amigos na audiência que também trabalham dessa forma, que é um exército de consultores. E esse exército de consultores de saúde mental e todas as outras verticais tem feito, acredito na maioria das vezes, um trabalho excepcional de diminuir um pouco, né, essas distâncias, né? Então, quanto mais um profissional, por exemplo, que está dentro de uma empresa, procura um mentor do lado de fora, porque ele quer naturalmente fazer uma melhoria, potencializar a carreira dele, ele volta melhor para a empresa. E a empresa tem que sacar isso. Então, de novo, né, surdo e mudo não dá mais. A gente fica numa visão, talvez, corporativa, pega o relatório. Aí vamos ver os números. Oi, a cabeça não é no relatório. A cabeça é no colega da frente, né? Então, essa humanização, ela tem que existir de uma maneira intrínseca numa relação de confiabilidade de trabalho. Não dá mais para desconfiar de uma empresa como era no passado. Ou eu confio ou eu não confio. E as empresas que tiverem cunhão para poder ser confiáveis, elas vão ter escalabilidade meteórica. Isso é fantástico. A gente tem um dado na Cook que parece assim singelo, mas não é. Cara, se eu vou fazer feedback com o meu líder, e eu tenho lá dentro, né, a filtro de funcionalidade de feedback, e ele vai me avaliar em 10 soft skills, que nós também temos isso, e assim, pá, não é? O ciclo daqui 6 meses, que nós já sabemos como é que é feito. Mas o que acontece? Eu dou acesso a esse colaborador, individualmente, a todo o relatório dele. Qual é a empresa que permite um colaborador ver o próprio relatório dele de desempenho? Entende? Ele vai lá e faz um clique, como ele clica no certificado. Então, transparência, ele vai preparado para falar com o Bassi, o líder dele. Nossa, ele vai me pegar. Então, eu vou dizer que eu vou melhorar aqui. Né? Então, eu dou acesso. Aí eu pergunto quando entra o cliente, olha, eu tenho, né, no contrato, ok? Ok. Então, talvez a grande sacada de nós, do lado de cá também, institucionais novas, né, seja uma startup ou uma consultoria mais inteligente, é levar e falar, ó, fazemos assim, você topa? Aí eu não sabia que podia. Não, pode sim, vamos fazer. Legal. Ó, o pessoal está participando, já vamos deixar aberto que o pessoal pode perguntar para o Vitor, né, Vitor? Vou perguntar para o Vitor, galera. Vou perguntar aqui, faço a sua pergunta aqui para o Vitor. Ó, o Fernando, muitos falam de mudança e adaptabilidade, mas não praticam. Muitas empresas e até muitos líderes. Geralmente o discurso nas organizações é na prática é bem longe da realidade. E a Ana está dizendo que essa geração chega inteira. Como é que você interpreta isso, Vitor? Para você é uma surpresa a gente falar que vocês chegam inteiros? Porque a gente tem essa situação também, né? De entender que nós estamos não cansados, nós estamos um pouco carcomidos por muitas situações que nos acontecem, e às vezes nós não perdemos a esperança, né, Stefaz? A gente fica... Claro que fica naquela situação de alento, e talvez muita gente não enxergue essa continuidade na geração Z, porque estão olhando errado. Acho não, tenho certeza, né, Stefaz? Estão olhando errado. Por quê? Quem tem que fazer o caminho é a geração que está vivenciando esse momento. Eles vão encontrar o caminho. Só que nós temos que entender a nossa contribuição para vocês. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Vitor. Vitor, qual seria a melhor contribuição da nossa geração, ou da geração dos milênios, que é uma geração anterior à de vocês, mas especificamente a gente que está aqui, geração X, né? Qual seria a melhor contribuição que você acha que seria, assim, bem-vinda, e você, olha, isso aqui é legal, para não perguntar o que você não gostaria. Eu queria saber o que você gostaria. Eu acredito que esse movimento ele já está ocorrendo, né? A Esther, com esse trabalho dela, ela já mostra
né, exatamente o que a gente precisa, né, esse apoio de vocês, né, esse abrir os braços, né, informar, olha, você precisa de mais conhecimento nisso, você precisa, né, pode dizer para a gente mesmo que a gente precisa, porque realmente a gente vai captar isso, vai entender como que é uma coisa que futuramente a gente vai precisar, né? Então, esse conhecimento que vocês trazem para a gente, né, desde lá, né, do tempo lá, X, né, a gente já consegue identificar que isso é importante, né? Então, essa abertura que você hoje, né, está passando para mim, né, como representante, né, da geração Z, já é algo incrível, né? Então, a gente abraça muito essa parte desse vamos aprender. Basta, eles são protagonistas naturais. Está começando um movimento, depois dos influenciadores, Victor, que eu estou apostando muito, sabe, cara? Que as empresas, parte delas, né, sempre há aí empresas incrivelmente, né, comprometidas com o novo, que está criando modelos de influenciadores internos, né? Isso é genial. Porque eu lembro quando eu atendia, Victor, grande varejo, 70 mil colaboradores numa companhia, cara, era ruidoso a gente treinar e entrar num elevador e ver o colaborador falando mal da empresa. E era bem básico acontecer, isso acontece ainda. Então a gente começou a transformar, por exemplo, o frente de caixa no melhor top relacionamento, e não era o pós-venda para trocar produto, não, era o caixa que tinha que criar um relacionamento bonito de protagonismo, como vocês são, né? Então, eu acho que as empresas que apostarem em vocês também como protagonistas, não de marca, de produto, mas que internamente possa criar lastros e unir os colegas. Tu imagina uma cultura dessa? Isso tem nome, é cultura de aprendizagem, isso é Cook. Olha a pergunta do pessoal, a Ana dizendo que eles, a geração, sabem selecionar e não gostam de perder tempo. Olha aí. Exato. Não fica pegando nas picuinhas. A pergunta da Lilian para o Vitor. Vitor, o que a geração Z mais valoriza no ambiente de trabalho? Vamos lá. Eu acredito que acontece muito antes, né, da geração Z, mas hoje o que a gente mais valoriza é essa conexão, né, essa busca de aprendizado. Então, se um colega, né, pode nos ajudar em alguma coisa, a gente já pergunta, dando um exemplo, Maria, eu preciso dessa ajuda em tal plataforma. Então, é uma coisa que a gente sempre está com aquele ponto de interrogação, como mesmo a Esther fala, né? Então, a gente sempre tem um ponto de interrogação. Então, em meio de trabalho, eu acredito que quanto mais conhecimento, melhor é, sabe? A gente valoriza muito o conhecimento. Exceto, né, às vezes acontece algumas picuinhas ali, acontece, mas isso a gente consegue relevar bem. Muito legal. Vamos ver o Luiz aqui, ó. É importante o colaborador saber a sua avaliação. O exemplo que a Stefar trouxe. E o gestor explanar e colocar pontos fortes e fracos e fazer um trabalho em conjunto para o crescimento mútuo de ambos. Eu vou contar um segredo para o Vitor. Se ele não sabe, existem alguns líderes da geração atual, Vitor, que têm um medo terrível de perder a autoridade, entendeu? Então eles colocam tudo numa névoa de mistério, só eles sabem qual é a avaliação da pessoa, sabe? Como se fosse assim, tenho você nas minhas mãos, sabe? Tem uma pessoa assim, e isso para vocês é uma coisa totalmente fora, né, de assim, cara, como é que você faz isso? Mas tem gente que legaliza isso, né, Stefar? Não, eu tenho esse direito, eu sou o chefe, eu sou o líder, eu tenho esse poder. O que eles quebram também, o Vitor vai dizer que sim, é com esse protocolo, né, de que eu vi, não gostei, mas está tudo certo. Cara de paisagem, né, que a gente aprendeu muito também nas empresas, aceitar a regra, aceitar o estilo corporativo, às vezes sempre preocupado numa perda, naturalmente, do próprio emprego, o que não acontece com essa geração. Ela vai enfrentar, e não vai enfrentar uma disruptura como nós, mulheres, na década de 60, com queimando sutiãs em praça pública. Eles vão com a interrogação. E se a empresa não tiver o conhecimento, ela vai perder ele. É básico. Então, olha,
A matemática é lógica, a Ana Paula vai me dizer que eu estou correta. A matemática é essa. A área de lifelong, aprendizagem ao longo da vida, empresas, produtividade, ela vem depois. Dê conhecimento para melhorar a meta da produtividade, né? Então, a gente está no mundo, Vitor, talvez se assuste, onde a cobrança é a meta pela meta, que no final ela não fica inteligente, ela fica burra, porque ninguém cresce. E, de fato, ninguém bate a meta, porque as metas são mentirosas. Nós sabemos disso. É um faz de contas generalizado. O que essa geração vem tirar é essa máscara de verniz corporativo também, que nós tivemos que assumir, porque nós tínhamos, Carlos, que ficarmos empregados, né? Eles não. Eles estão na A hoje, opa, deixa eu experimentar a B. E isso, para, por exemplo, um RS, um recrutamento de seleção, deve ser um desaforo. Vai querer ver ele pelas costas. Pô, eu treinei o cara e perdi. Você treinou o cara? Retenha o conhecimento dele, mesmo que ele vá embora. Exato. É por aí. Você ia falar alguma coisa, Vitor? É uma coisa a qual a Esther colocou, né, sobre essa mesma questão qual foi falada. A gente pode tirar uma metáfora como o Teorema de Pitágoras, né? A gente pega um aqui, o A, pega o B aqui, e a gente transforma a hipotenusa, né, nessa grande geração aí de conhecimento. Então, assim, eu consigo tirar muito dessa metáfora que quando a gente soma uma força aqui, uma outra força aqui, a gente consegue transformar um movimento muito grande, né? Então, é isso que a geração Z ela busca essa questão dessa transformação gigante, né? Então, a gente pega um pouquinho de conhecimento aqui, hoje eu pego um pouquinho com o Bassi aqui, amanhã eu pego um pouquinho com a Esther aqui. Então, eu vou tirar de conhecimento uma coisa maior, porque eu tenho a opinião de duas pessoas que já viveram ali naquele tempo, né? Então, a gente realmente vive a gente somos um ponto de interrogação na realidade, né? Eu imagino assim, Cefars, aprendendo muito, né, com o pessoal que passa aqui nos podcasts e também acompanhando, porque eu trabalhei numa startup, né, que tem geração Z, eu admiti pessoas da geração Z, tive um certo estranhamento no início, mas eu consegui levar o pessoal para entender alguns processos, né? E hoje a gente sabe que esse viés não é bom, esse entrar com um viés já de mentalidade de essa geração, eu vou lidar com isso, às vezes não, na maioria das vezes isso não é producente. E a questão da diversidade, que é a pergunta da Lilian aqui, ó, o que você acha da inclusão e da diversidade, gerações dentro das organizações? Para a geração Z, já é uma coisa natural a questão da diversidade. Mas eu queria entender, que o Vitor já respondeu um pouquinho, né, Stefars? Ele vai pegando um pouquinho daqui, pegando um pouquinho dali e tal, porque não existe verdade absoluta, não existe tá tudo certo? Assim, não, é isso aqui que tem que ser. Existe uma construção contínua. E aí, voltando a um detalhe que a gente percebe quando a gente abre a câmera e a gente vê a Nossa Senhora Aparecida lá em cima, num pedestalzinho, um quartinho arrumadinho. A gente não pode dizer que a geração Z não tem valores. Não podemos dizer. Ela tem os valores dela. Muitas crenças também. Os valores, aí a gente entra num lado até filosófico. A Stefars, o Vitor, confidenciou que você gosta muito de ler e gosta muito dessa visão da filosofia. Uma pergunta que eu tenho adentrando na inclusão, na diversidade, vocês não estão presos a contextos, dogmas ou àquilo que engessa a sociedade. Como é que vocês encaram esses lados mais, esses pensamentos mais filosóficos com relação à humanidade? Como é que vocês enxergam isso? Porque se eu tenho um padrão, vamos dizer, moral, ético, religioso, eu padronizo, eu pasteurizo uma sociedade e isso a gente está vendo qual a consequência disso hoje, certo? Um pensamento polarizado. Como é que vocês encaram isso, sendo que cada um pode ter suas crenças, suas dogmas, suas visões, mas mesmo assim impera a diversidade e a integração dos conceitos? Como é que é para você isso? O ser humano ele sempre está em constante evolução, né? É uma das coisas que eu sempre falo muito. Então, eu acredito, né? Existem diversas outras pessoas também que possam acreditar. Eu sou muito de falar sobre opiniões, né? Cada um consegue ter uma opinião diferente da outra,
A geração Z em si, ela é uma única geração, mas dentro dessa geração existem vários pontinhos ali, né, que cada um se torna único. Então, ao meu ver, eu acredito que a diversidade ela é muito ampla, né, é muito fluida. Então, você tem um fluxo ali muito grande, né, dentro desse conhecimento, né? Você não consegue ficar preso a uma coisa só. Eu mesmo, dando exemplo, né, eu, desde pequeno, sempre gostei muito de trabalhar. Então, eu já trabalhei com muitas coisas que hoje, se eu falo, né, pessoas olham para mim, não é possível, você não tem 20 anos, né? Então, assim, eu desde pequeno sempre fui muito, como eu vou dizer, fluido, sabe? Eu sempre fiz muitas coisas para chegar realmente a um único objetivo, né? Mas esses objetivos que eu fui traçando, esses obstáculos que eu fui traçando, fez com que eu chegasse a um único objetivo hoje, que é o meu. Então, eu acredito que a gente se desmembrar um pouquinho, né, a gente consegue chegar a algum lugar. Então, a geração Z ela não acredita em uma única coisa só. Por exemplo, você tem que se formar em direito e é isso. Né? Como lá nos tempos atrás, eu preciso que o meu filho seja médico. Não, a gente capta essa essência porque é um sonho de um pai, ou de uma mãe, ou de um avô, ou de uma avó, e a gente transforma isso em uma outra coisa diferente. Né? E mostra, né, para eles que, opa, não, a gente pode ser aí o que a gente quiser ser, mas dentro desse contexto aí tradicional. Né? A gente já viveu muito tempo dentro de um contexto tradicional que é o colégio. Né? Lá desde o primeiro ano do jardim de infância até o ensino médio, acreditando que aquilo fosse, né, gerar algo maior. E a gente reconhece que não, claro, a gente tem um aprendizado muito grande. Só que quando a gente se conhece, a gente se adentra, né, dentro de nós mesmos, a gente consegue observar algo maior. Né? Então, a diversidade para a gente é algo fluido. Né? São vários caminhos que você vai trilhando até chegar no seu objetivo real. Olha a Legal. palavra, pessoal, que ele usou, né? E como que a gente vai deixar de novo, de uma forma bem, bem clara, né? Para quem decide hoje nas corporações, criam as regras e os modelos. Ele usou a palavra fluidez. Essa palavra não combina em nada com o que as organizações de trabalho praticam hoje. Então, é quase que leviano a gente ter que ouvir um líder que dá um nome numa reportagem dizendo que a geração Z não gosta de trabalhar. Isso é um pecado cada vez maior e, ao mesmo tempo, né, eu sendo de comunicação empresarial, eu faço um apelo, porque eu sei que está muito modal, se fazer panoramas comportamentais da geração Z, quando fizer não é uma pesquisa com geração Z, é uma abordagem de reportagem. Pelo amor de Deus, ouça eles, põe eles na matéria, né? Porque tá um absurdo que está acontecendo se reinventar a geração Z no que ela não é. Ela é perspicaz pra caramba. Quem tem essa curiosidade tem uma observação de mundo diferente. Isso para um líder hoje, uma observação tácita, é uma soft skill poderosa. Então, se eu sair daqui hoje, Carlos, você, Victor e os nossos colegas que nos ouvem, para que a gente possa continuar nessa jornada com as comunidades que a gente está construindo, de mudar antagonismos que não contribuem mais, não com a geração Z, com a rentabilidade da empresa. Estou falando de dinheiro aqui. Estou falando né? Estou falando de rentabilidade empresarial. Eu vou dar um exemplo que o Vitor talvez não tenha acompanhado, e eu fiz isso a vida inteira, que eram os programas, naturalmente, os lançamentos anuais dos programas de estágio e trainee. Então, a companhia fazia disso um marketing, e não, de fato, e há exceções, por favor, tá? Mas eu vou ser sempre contundente, porque eu vivi durante 22 anos nesse meio, tá? Tenho o joio e tenho o trigo. Então, a maioria dos programas institucionados para trainee e estagiário era para criar mídia, era midiático. Então, abria 10 vagas, ninguém falava que era 10 vagas, 2 anos para formar um trainee e se capturava no mercado, Victor, 10 mil pessoas. Olha aí.
E esses 10... Não, eu vou contar a história até o final. E os 10 que entravam, minimamente gloriosos, né? Minimamente gloriosos, isso é fato, não estou inventando aqui. Sim. Eles entravam para um programa hardcore de 2 anos, 50% saíram no primeiro ano. Sim. Olha a perda de investimento da brincadeira, né? Então, a gente, quando fala em capital humano nas empresas, não se tem, Carlos, infelizmente, a conta clara de produtividade. Ainda se entende ele como o colaborador, como naturalmente uma despesa, e entende naturalmente que a unidade de valor dele é quanto se gasta com ele, por exemplo, no benefícios. Então, a geração Z, ela vem para criar status quo absolutamente feudais, né? Então, se você perceber, já não existem mais programas de trainee acontecendo como antes. Quem é o culpado? É a Esté, porque depois de 10 anos chegou e falou como eles eram errados? Não, é o Vitor, que não está se interessando mais por um programa desse. Exatamente. Exato. Então, olha a contribuição aqui, voltando aos nossos colegas jornalistas e voltando aos nossos colegas institucionais e empresas, que vem a público dizer que a geração Z é blasé e blá, 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 blá. Não. Ouçam, porque eles vão mudar totalmente a forma de valor da sua companhia. Não E esquece disso. olha que interessante, você falou sobre a palavra fluidez, e agora tem tem uma outra palavra aqui que está tomando forma no chat, que é colaboração. O Luiz Carlos falou, Vitor, entramos numa cultura com foco em colaboração. E a Wanda falou, mais a humanização só acontece quando a cultura começa a mudar com a valorização do colaborador. Olha aí, mais uma palavra. O Luiz Carlos continua, Victor, a nova geração tem uma percepção mais clara do que eles querem para a vida. Isso é legal. Ricardo Fíngolo, um outro que está configurando também na lista do HR Influencers Go íntegro, está lá também, junto com Mirella, Jean Mojan, eu, Stefars, bastante gente lá. O Ricardo dizendo, que top essa edição, Stefars, parabéns pela sua interação. A GV, Assessoria Histórica, é um historiador que está aí, boa noite, Carlos Bassi, boa noite, primeira vez que eu vejo ele. Também tem um amigão meu, Marillion, que está aqui, que é ligado aos grupos de estudos aí de naturalistas, humanistas, o pessoal da linha científica está aqui. Muito obrigado, Marílio, pela tua presença. E vem o textão do Fernando, ó. Tenho 55, espírito jovem e mente aberta, após de 20 anos em multinacionais, decidi encerrar esse ciclo e iniciar o sabático, viajando, estudando, atualizando. Minha trajetória inclui experiência como universitário, professor, aprendi a adaptar a minha comunicação, blá, blá, blá. E falando de gerações, hein? Sempre acreditei na força da escuta, na colaboração e na diversidade. Ó, a colaboração de novo. Minha saída do mundo corporativo foi motivada por ambientes com lideranças tradicionais. E aí segue aí na sua visão. A palavra colaboração está vindo muito. Você quer perguntar alguma coisa para o Vitor ou Stefars? Quero. Vitor, o que é colaboração para você? Exatamente isso que eu ia perguntar. A colaboração é um conjunto, né, de onde várias pessoas conseguem transformar uma única coisa, né? Então você capta um pouquinho aqui, você capta um pouquinho ali, né, seja em trabalho, seja agora mesmo, né, nessa comunicação que a gente está realizando, é uma colaboração, né? Estamos aqui em um momento de colaboração. Então a colaboração é, especialmente para mim, de novo, como eu falo, é o teorema de Pitágoras, praticamente, né, se a gente tirar como metáfora. Olha aí que legal, né? Essa visão do próprio Vitor, porque a gente tem um conceito errado, né? Eles não gostam de estudar, eles não gostam de pesquisar, eles estão acostumados a ficar scrollando e etc. Mas a gente não sabe o quanto eles absorvem, né, Stefars? É incrível. A minha filha, que tem 6 anos de idade, a capacidade que ela tem de adquirir coisas, conhecimentos dentro do digital é incrível, né? E a gente fantástico, é fantástico. E essa visão da colaboração, que foi uma palavra que entrou em várias mensagens dos colegas, ela leva às comunidades. E as comunidades, né, eu que sou agora da área de tecnologia, e sou encantada por esse mundo, pelo ecossistema de startups, é porque, genuinamente,
as comunidades nasceram em tecnologia. E como que isso aconteceu no mundo, né, no mapa? Um software é um problema. Um software é imensamente sempre um problema. Um software nunca está pronto, né? Então, ele é uma incógnita que tem a ver com fluidez. Então, ele tem sempre alguma coisa a ser revista, reparada ou ampliada. E, então, esses nossos desenvolvedores se uniram em comunidades de tecnologia com um pepino. A Apple, por exemplo, pagava em dólar quem resolvesse um pepino de um software dela. E, generosamente, havia uma multidão em cima daquele problema, trabalhando em hipóteses. Esse modelo, então, ele vem sendo hoje transposto para comunidades de negócio que começam a fundamentar base economias emergentes. Então, começa a ter um movimento radical empresarial de que o modelo processo, produto, consumidor, talvez não tenha ali na frente a melhor resultante, naturalmente, em monetização. Uma comunidade, ela pode fazer vários negócios ao mesmo tempo dentro dela. Então, eu acho que, a partir de colaboração, eu acho que também as empresas que perceberem, e muitas estão percebendo, nesse modelo absolutamente plural de comunidades, levar isso para a gestão de pessoas, elas vão ter muito mais do que uma linha de produção de produtos. Elas vão ter inteligência e conhecimento para vender ao mercado. E isso muda totalmente a visão de produtividade também, né? Sim. Colaboração não é uma palavrinha à toa na era digital, não. Ela tem um exponencial profundo e ela bate em novos modelos de negócios. E vou dar um giro aqui, pessoal, está chegando, ó. O professor Gleison, da Sua História, ele que é de Santa Catarina, especialista, é um historiador, professor universitário, foi condecorado lá na Câmara dos Deputados, né, na Assembleia Legislativa. Eu acho que ele é da cidade ali perto de Guarapuava, aquela região. Ele é um especialista em estudo de indígenas que ficaram na região do Sul. Ele tem um canal chamado Sua História, e eu vou trazê-lo aqui para a gente falar sobre a construção do brasileiro. A gente vai falar sobre a formação do povo brasileiro a partir do ponto de vista do historiador. Né? Ele é o nosso Edson Bueno do Sul. Tirando o Peninha lá do Porto Alegre, ele é lá do meio do sanduíche Santa Catarina. Conhece muito, professor Gleitson. Vou trazer ele aqui, está mandando um abração. E quem está falando, a Lê Carvalho, olha o que ela falou. Além de ter que se capacitar para fazer a captação desses novos talentos, está falando da gente, né? As empresas atuais precisam também evoluir na retenção deles. Olha aí, a empresa tem que se adaptar, porque essa geração veio para ficar. E quem perde é quem perde né? Quem sai perdendo é quem perde essa geração Z. Olha o Luiz aqui, Stefars. O grande desafio dentro das corporações outro desafio, são essas cobranças excessivas dentro das corporações. Acabam criando um ambiente de pressão constante que muitas vezes desestimula e até afasta a nova geração. Nós não tínhamos esse luxo, né, Stefars? Assim de, vou sair. Quem fazia isso era doido, era maluco. Esse cara é doido, é maluco, mas passou o tempo, se provou o contrário, né? Sim, e essa resiliência que nós tínhamos, ela não é mais heróica. Hoje ela se traduz em saúde mental de uma maneira perversa, né? Com afastamentos assim gigantes. E de novo a saúde mental não agrega a uma geração Z, ele não vai ficar. De novo, vamos escutá-los, porque tem, claro, uma visão de bem viver dentro deles. Eu acho que talvez basta que a gente possa terminar esse episódio fazendo um ping-pong com o Vitor, sabe? Tipo, o que as empresas oferecem hoje, o que a geração Z quer para ela, né? Então, a gente pode brincar um pouquinho com isso, né, Vitor? Vitor, então vamos lá. Vou brincar aqui com você, tá? Vou virar Marília Gabriela, eu não sou, tá? Ping-pong. Mas vamos lá.
Um bônus ou um período sabático? Olha, agora pegou, hein? Bônus ou um período sabático? Acredito que um bônus é sempre bom. Pronto. Um cargo ou um aprendizado constante? Um aprendizado constante é sempre ideal. Pronto. Benefícios inteligentes seguram um colaborador, na sua opinião, ou não? E o que é para você um benefício inteligente? Um benefício inteligente, sim, segura um bom colaborador, né? E para mim, o que é um benefício inteligente é aquela motivação, né, que o líder ou a hierarquia ela traz para o funcionário ali dentro de uma empresa, né? Ou até mesmo na vida. Pronto. Poder pelo poder ou aprendizagem? O poder ele se transforma através da aprendizagem, né? Então, para mim, a aprendizagem ela vai gerar um grande poder lá na frente. Muito bem. Se te dissessem assim, você fica trabalhando nessa empresa, você vai ser um líder agora, vou te promover amanhã, você vai liderar um time de 20 pessoas e você é o mais jovem deles, ok? Ok. A empresa te observou, uma geração Z poderosa. Aí você vai ter a primeira reunião com o time de 20 pessoas. Como é que você entraria nessa reunião? O que você diria para o teu time? Eu acredito que me apresentaria, né? E gostaria muito de conhecer cada um dos 20, né? Então a gente criar uma conexão ali dentro dessa reunião e depois a gente veria as novas estratégias para melhorar ainda mais a empresa. O que é conexão? A conexão é conhecer um pouquinho da história de cada um, porém bem breve, né? Saber o que as motiva, o porquê ela está ali, né? Qual é o sonho que ela tem ali na frente. Então, a conexão é conhecer muito bem o que motiva as pessoas a estarem ali naquele momento. Pessoal, Bom de vocês bola. que ouviram o Vitor, tem aí um panorama, um raio-x real do que é a geração Z. Não é porque eu escolhi o Vitor e o convidei. O time que nós estamos liderando, Bassi, foi uma surpresa muito grande. Agora a gente vai ter uma turma 2 maior, tem esse grau de maturidade, não vou usar a palavra maturidade, mas consciência de si mesmo. É inacreditável. O que hoje nós trabalhamos fortemente em mentoria com líderes de 40, 50 anos, que é autoconhecimento, eles têm para dar e vender. Assustador, né? É assustador. Vitor, estamos no final. Queria que você deixasse as suas impressões. O que você quiser falar, fica à vontade. Aí o nosso público está todos ouvidos a você aí. Obrigado, Bárcio. Obrigado, Stefan. Eu acredito que isso é muito importante, né? Que cada um de vocês possam agregar ainda mais valor nas nossas vidas, né? Não só nas vidas realmente pessoal quanto profissional, porque quando uma pessoa ela abre mesmo, né? A geração X, ela abre esse braço, né? Como o Barsi, como a Esther fez aqui, né? A gente se sente acolhido e nessa sensação de estar acolhido, né? A gente consegue imaginar nosso futuro lá na frente. Então, hoje a geração Z não é uma geração preguiçosa, isso vocês podem ficar realmente tranquilos. Somos uma geração a qual temos autonomia muito grande, né? A gente tem aquela decisão, né? Se a gente não quer, a gente não quer, se a gente vai conseguir, a gente já conseguiu. Então, a gente tem muito dessa autonomia, essa autenticidade. Né? E hoje o que eu deixo para vocês aqui é que não percam essa oportunidade aí de ter uma geração Z dentro da empresa, tá bem? É isso aí que eu falo e um grande abraço a todos aí. É contigo, Stefars. Olha, Vassi, mais uma vez eu te agradeço enorme, né? A gente tem criado realmente um happy hour, né, numa sexta-feira, trazendo audiência. Agradecemos a cada um de vocês para um debate de ideias, para simplificar o que parece bastante confuso, né? Eu acho que esse é o papel, acredito, de um espaço, de um canal de comunicação, né? Para que complicar se a gente pode simplificar, né? Tá tudo muito complicado, tá tudo muito naturalmente complexo. Então eu acredito que o grande trabalho que nós estamos fazendo aqui, especialmente o teu canal, a abertura que você nos dá, Bassi, faz com que a gente tenha a oportunidade de simplificar, né? Be simple mesmo, né? Be simple, vamos simplificar
Isso é algo que eu escuto todo dia dos meus conselheiros na startup, né? Por que complicar se nós podemos, na verdade, simplificar? E as empresas, de novo, e não trago aqui, naturalmente, senão uma fala de abraço também para elas e não de criticidade, né? Quanto mais as empresas aprenderem a simplificar, vai ser melhor o ganho, melhor a agilidade de processo e melhor o reconhecimento dos colaboradores, né? Então, acho que a prática disso não compre 10 sistemas para você dizer que comprou e está, né, up-to-date com a tecnologia. Compre um e faça disso uma colaboração de conhecimento, de aprendizagem. Entregue relatório para quem precisa entregar, porque é o colaborador que tem que ler os dados dele. Aprendeu o primeiro, parte para o segundo. Essa fome de conhecimento não deve atrapalhar o estado do entendimento do que nós estamos fazendo, né? Porque isso tem uma perda, eu citei aqui em não retenção, né? 9,3 trilhões, isso é um dado do Gallup, é absurdo. Então, também não vale mais a prática de esconder o rombo debaixo do tapete, né? Essa história de que o projeto não deu certo é um erro absolutamente interessante para a gente não errar no próximo, né? Então, essa transparência em assumir erro, porque está tentando acertar e simplificar, eu acho que a melhor estratégia que um consultor, inclusive, deveria levar, seja para a escala diretiva, seja para a escala de gestão de pessoas, né? Porque a gente está perdendo essa geração tão linda, isso não deve acontecer, né? Eles são lindos, eles são absolutamente... Estão prontos para fazer a festa da firma, né, Bassi? Dá a eles... Com certeza. E são já o futuro que está aí, né? A gente não pode negar, e se a gente quer deixar um legado, essa visão altruísta que eles têm, a gente sempre pensou muito egoísta, né? De carreira, minha carreira. Na nossa época, Vitor, olha eu falando do passado, a gente é muito saudosista, né? E a gente é muito nostálgico, aquela coisa, minha época tal. Mas antigamente, o pessoal se juntava por profissões, os advogados com os engenheiros, com os matemáticos, sabe aquela coisa? E não, hoje a diversidade dá essa possibilidade de se estruturar novos pensamentos, desenvolver novos pensamentos a partir da diversidade, da inclusão, de novas ideias, de permitir, né, questionar. Questionamento é muito importante, porque quando você cria pinguins, né, você não tem mais pavões. E que vivam os pavões. Vitor, muito obrigado aí pela tua presença. Stefars, vou encerrando aqui, já desejando a todo mundo que participou com a gente. Olha, Luiz Carlos, parabéns pela live, foi maravilhoso, gratidão. A Lilian, Vitor, a Leira, muitíssimo obrigado pela live riquíssima, continua inspirando e fazendo um belíssimo trabalho, sucesso, você enriqueceu muito a live. Olha aí, Lilian mandando um abração para você, Vitão. Lilian, de novo, Stefars, parabéns, trabalho rico e transformador que você e a CUC estão realizando nessa noite de aprendizado. Marcelo Ítalo, sensacional, Vitor. Live incrível, Stefars e Carlos Bassi. Carlos Bassi, parabéns por mais um podcast incrível da CUC, amei o assunto abordado. Desejo a todos um excelente final de semana. E a Elisa, parabéns, Stefars, Bassi, Vitor, a todos que envolvidos nesse trabalho tão profícuo e humanizado. Bom, obrigado mais uma vez, Vitão. Obrigado, Stefar. Vou descer vocês um pouquinho para encerrar, a gente já volta para conversar um pouco mais. Obrigado. Um abraço aí para vocês. É isso aí, gente. Vamos ficando por aqui. Mais um episódio do podcast da CUC, o podcast que mais entende de cultura de aprendizado e também é o podcast que fala da modelação, né, daquilo que está modelando a nova maneira de fazer gestão de pessoas no mundo moderno, no mundo digital, com mais oportunidades, muito mais oportunidades, porque as carreiras mudaram, mais retenção de talentos, porque agora você está escutando, você está colaborando, você está contribuindo e principalmente dividindo conhecimento e a conexão mais ágil com o mundo digital. Essa é a CUC, é o projeto CUC, o projeto de aprendizagem, de cultura de aprendizagem. Ficamos por aqui, agradecemos a todos vocês, não vou falar que é muita gente aqui para falar, a Lilian, o Marcelo, a Mirella, a Marílion, bastante gente estava aqui com a gente, o Fernando, lá de São Luís, né? A Ana Paula, a professora Ana Paula, enfim, todos vocês que estiveram conosco, não vou ter condições de agradecer a todos, mas desde já, muito obrigado. Ficamos por aqui.
Bom final de semana a todos vocês. E na plataforma da Nautilus Comunicação, a partir de segunda, às 8 da manhã, começamos com NTLS News, as novidades e tudo mais, e podcast a partir das 18h45. O podcast da Cook volta, já tem data marcada, o próximo podcast, já deixa eu ver, ainda no mês de outubro, a gente não tem, tem podcast no dia 17, episódio número 5, no episódio do dia 17, uma sexta-feira, e no dia 31. 2 podcasts da Cook no mês de outubro, dia 17 e dia 31. Aguardo vocês, espero todos lá. Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.